Dando continuidade ao nosso módulo 4, em aula de aprendizagem de máquina, aula 5, na VBAs, novamente, só que agora com o enunciado dos nossos exemplos. Então, nós temos aqui o nosso tema e objetivo, né? Aprender sobre algoritmos de aprendizagem de máquina, seus principais fundamentos. Nesta aula específica, nós vamos ver os algoritmos na VBAs e algumas variantes em prática no R. Vamos fazer alguns estudos de caso. Na verdade, 3 cenários no R. Vamos usar uma base de dados de seguros de automóvel, vamos usar um banco de dados de classificação de flores do tipo íris e vamos usar um banco de dados randômico, criado randomicamente. Esses dois aqui são tão populares, mas tão populares, que eles estão implícitos ao pacote que distribui o R, coisa do R aqui, o código, ao pacote que distribui o comando, né? Então, assim, digamos assim que são pacotes muito badalados. Esse último eu tirei do próprio exemplo de um dos pacotes que nós vamos usar, que é uma criação de um banco de dados randômico que mostra diversas naturezas de distribuição que são utilizadas para realizar diferentes aproximações de distribuição. Então, vamos ver isso no R. O primeiro arquivo que você precisa resolver, seguindo os nossos tutoriais, é esse aqui, NaVBAs_Basic. Então, se você ainda não fez, o primeiro pacote que você pode utilizar para resolver redes, para resolver NaVBAs é o BN Learning. Esse pacote, ele não é exclusivo de NaVBAs. Ele, na verdade, ele é um bom pacote para realizar códigos, algoritmos, resolver problemas com redes bayesianas. Mas ele também resolve redes NaVBAs clássico. Nós vamos ver como é que resolveremos um problema com ele primeiramente. Eu já tenho instalado, então o que eu vou fazer é carregá-lo. Carreguei o pacote. Está com dúvida sobre como o pacote funciona? Lembra, ponto de interrogação, BN Learning. Ele vai abrir aqui o pacote para você, vai te dar os detalhes, vai te dar URLs a respeito de onde você pode acessar o comando. Você pode entrar em contato com o desenvolvedor, acessar a bibliografia original, olhar algum exemplo que tenha ficado aqui. Pode ter certeza que na estrutura do site tem muito mais exemplos do que o que tem aqui. Outro pacote que você precisa para realizar algumas das etapas de manipulação prévia dos dados é o pacote Caret. E ele está aqui representado, obviamente eu já tenho ele instalado no meu computador. Se você não tem, instale. Ele será muito útil, nesse caso aqui, especificamente para criar grupos de treino e teste. Ele é um pacote excepcional para esse tipo de coisa, além de nos ajudar com a criação de uma matriz de confusão. Então, vou carregar a biblioteca, prontinho. Ele tem algumas dependências que você instala, então vem uma mensagenzinha aqui dizendo pacotes que são exigidos, ele já instalou isso. O banco de dados sobre seguros de automóveis, quer dizer, na verdade você não está querendo fazer os seguros, você está querendo analisar o risco, né? Então, você está analisando o perfil de risco para criar os seguros de automóveis, e não se o cara é um bom pagador ou mau pagador. Tá? Na verdade, a forma de interpretar isso aqui é: esses são os dados que as pessoas possuem para definir se o perfil de risco daquele motorista é alto ou pequeno. Esse comando aqui, ó, quer dizer, o pacote, o banco de dados, ele já existe dentro do R e ele está dentro do pacote BR Learning, junto com os seus exemplos. Então, eu só estou carregando ele, né? Estou aqui mostrando para você, ó. Obviamente, mostrar aqui nessa tela de baixo, ele é muito inconveniente. Então, você pode pegar aqui, ó, View Insurance e simplesmente abrir uma nova aba. Então, você tem lá, ó, o sujeito é um bom estudante ou não é um bom estudante, qual a idade, condição socioeconômica, risco à aversão, ano do veículo, tipo de dano do carro, enfim, modelo. Aí tem vários atributos que existem aqui sobre habilidades de direção, se ele é digamos assim, uma pessoa que já tem há muito tempo carro ou não, já dirige há muito tempo.
se ele mora na cidade ou no subúrbio, se tem sistema anti-roubo, e todas essas informações são utilizadas para você avaliar quais são os custos de uma certa de um certo seguro. O que nós vamos fazer nesse caso é avaliar, conforme o perfil, qual é o tipo de acidente mais provável de ocorrer, que é esta coluna aqui, a coluna associada a accident, que nós temos nesse caso. Nem sempre nós vamos conseguir entender o banco de dados de uma área que não é nossa. Então, aqui, se você está lidando com um problema que não é da sua expertise, é possível que você olhe para isso aqui e não compreenda a natureza, tá, desse tipo risco de aversão psicopata. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei, ou sei. Tá? Então, assim, talvez o cara não tenha nenhum risco à aversão, né? E esse cara aqui é um problema, né? O cara escreveu ele psicopata na boa, do banco de dados. Tá? Enfim, aí você tem esse banco de dados aqui para usar à vontade. Vamos dar uma olhadinha nele, como é que é a dimensão desse banco de dados, né? Então, o comando DIN, você vem lá, olha, ele tem, ó, 20 mil instâncias, 27 atributos, inclusive o atributo que você deseja modelar. Você pode pedir para dar uma olhada apenas no cabeçalho, ao invés de abrir todo o pacote. Você, quero dar uma olhada só nas 10 primeiras linhas, no caso aqui, somente nas 6 primeiras linhas. Então, ele te mostra como é que é o perfil das 6 primeiras linhas, para você ter uma ideia. E assim, eu particularmente não gosto de manipular diretamente o banco de dados no nome da variável que existe ali. Como eu não vou fazer nenhuma alteração e nem poderia, porque no meu caso o R está instalado como um administrador e eu estou só rodando, mas se você tem dúvidas, carrega esse banco de dados em uma nova variável, tá? Eu só estou criando uma nova variável que é, na verdade, a mesma variável. Estou copiando essa variável para dentro de data_in para que eu possa manipular data_in e não tenha que me preocupar com o dado original. Essa é uma boa prática. Agora nós vamos utilizar alguma técnica de holdout. E aí, ó, eu vou utilizar o comando create data partition. Eu tenho como separador de 1 a 20 mil, que é isso? São as linhas. E eu quero selecionar para dentro do código partição 70% dessas variáveis, aleatoriamente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um sorteio do número 1 ao número 20 mil, de 70% dos números que existem. Então, se fosse de 1 a 100, você ia sortear 70 números. E ia guardar esses números dentro da variável partição. Então, ó, eu vou rodar aqui partição, criei, tá? Espera um pouquinho que eu já volto nessa linha. Vamos dar uma olhada na partição, como é que ela é. A partição é uma lista de números. Essa partição, ela contém uma lista dentro dela, chamada resample1, e essa resample1 possui 70% do número de 1 a 20 mil. No caso, 14 mil. Tem 14 mil sorteios de variáveis aleatórias. Então, começa no 5, no 6, no 7, no 8, 10, aí pulou, vou no 8, 10, pulou 9, 11, pulou 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23. A partição resample1, se você acessar diretamente o dado da lista, você tem a lista de números em si. O que é isso? Por que isso é relevante? Porque você pode dizer assim, ó, eu quero que você pegue dentro do diretório ou dentro do database data_in apenas as linhas que correspondem ao índice de partição resample1, vírgula, todas as colunas. Se eu tiver essa vírgula aqui sem absolutamente nada depois, implica que você quer todo mundo, mas você só quer as primeiras linhas. Tá? Então, como é que fica isso aqui, ó? Fiz o segundo treino. Aí depois eu vou dar uma olhada aqui, ó, com o comando seguro treino, dimensão.
14.027 atributos. Agora eu quero no seguro teste ficar com todas as linhas que não estejam contidas nos valores da lista partição $sample1. O sinal negativo aqui é para que do banco de dados original você exclua as linhas que estão contidas nesta variável. Então você criou aqui o seguro teste, e se você olhar a dimensão do seguro teste, você vai ver que ela tem 6.000 variáveis. Algumas considerações. A primeira de todas as considerações, se você vier até aqui e rodar isso aqui de novo, o número que você vai obter na distribuição é essencialmente diferente. Lembra que começava com 5? Agora começa com 1, 2, 5, tá vendo? Totalmente diferente. Então, tantas forem as vezes que você repetir esse ciclo, vai te dar um sorteio de números diferentes. Se pode apostar, o resultado vai ser diferente, porque você está lidando com variáveis de treino diferentes. Lembra dos nossos fluxogramas de tratamento? Bom, nada te impede de você fazer alguns loops aqui para obter vários valores diferentes. Outra coisa que você pode refletir aqui. Como é que eu posso agora fazer, se eu quisesse fazer 3 caminhos, né? Eu poderia fazer uma partição dividindo 20.000 em um grupo de 10.000, em um grupo de 19. Poderia fazer uma partição selecionando 80%, e depois daqueles 80% selecionar 16%. Que aí eu teria 3 grupos, né? Um de 80%, um de 20%, ou um de 10% do total. Não, perdoe-me. Refazendo as contas aqui. Você tem de 1 a 20.000, você quer 20% dos dados para utilizar... Não, tá certo. 80 depois 0,16. Você quer 20% dos dados para usar na validação, 20% dos dados para usar em teste e 60% dos dados para usar em treino. Então, você faz uma primeira partição dividida em 2 partes, depois você paga a parte maior e divide em outras 2 partes. E assim você tem o suporte dos 3 caminhos. Como é que eu faço para ter reprodutibilidade? Quer dizer, suponha que eu interrompo o meu trabalho aqui, eu quero voltar no dia de amanhã. Eu vou te ensinar posteriormente a salvar esse banco de dados no seu computador, para que no dia seguinte você possa carregar o banco de dados sem que você tenha riscos. Nesse primeiro momento, você pode utilizar esse Save Workspace As, que essencialmente te permite salvar aqui, ó, um data, e você depois pode carregar o data. Então, aqui, se por acaso você apagar tudo, descarregar as variáveis da memória, por exemplo, você pode vir até aqui, recarregar o data. Aqui está as mesmas variáveis, com as mesmas partições, com as mesmas... Se você chegar aqui e perguntar quem é a dimensão do seguro treino, ele existe, tá vendo? Entretanto, se eu chegar aqui e apagar e perguntar quem é a dimensão do seguro treino, ele vai dizer que não existe a variável, olha lá. Então, eu salvei a variável previamente. Essa é provavelmente a pior forma de você salvar essa variável. A melhor é salvar em um arquivo, deixar em um arquivo seguro, caso você queira a reprodutibilidade dessa partição. Tá? Às vezes a gente não quer isso. Então, para se considerar as diversas alternativas que você vai ter no seu processo. Outra coisa que pode acontecer é que você não necessariamente sabe qual é o tamanho do banco de dados. Assim, 20.000 pode crescer, né? Então, você pode criar uma forma mais inteligente de fazer isso. Você pega e se você olhar esse comando aqui, ó, ele é a primeira informação do comando DIN. Qual é o comando DIN? O comando DIN, ele me dá a dimensão do banco de dados e o número de colunas, as linhas e as colunas, nessa ordem. Se eu pego a informação número 1, eu tenho apenas as linhas. Se eu pegar a informação número 2, eu tenho apenas as colunas. Então, para tornar isso uma forma mais automatizada, você pode dizer que quer carregar a informação de 1 até a dimensão data-in do primeiro, dimensão data-in entre colchetes 1, que é para pegar o primeiro ponto do array. Então, isso aqui
É uma forma automatizada, sem você precisar de pegar 2.000, 20.000, colocar aqui, quer dizer. E aí você faz o resample, partição, resample. Vou salvar aqui a variável nova. Tá? Aqui eu tenho agora umas variáveis. Fazer o treino. O modelo sim, gente, é só isso aqui, ó. Por isso que eu digo, é muito simples. Lidar com dados, a gente gastou todo esse tempo para discutir qual era o dado, qual era a forma, qual era o jeito, como eu separo, como eu não separo, vou para a direita, vou para a esquerda, tudo isso é legal, mas o modelo em si é isso aqui, ó, uma linha. Nave.base, abre parênteses, x e as variáveis que eu vou usar no treino, igual, seguro treino. O que eu vou treinar? Treinar em referência a quê? A variável que tem o nome acidente. Existe lá o nome nas colunas. Você pegou lá e colocou o nome aqui. Aí você roda isso aqui. E o modelo já rodou. Já rodou no seu computador, não importa qual seja ele. É rápido. Quer dar uma olhada no modelo? Vou te decepcionar, porque o modelo em si, ele é incompreensível. Ele está dizendo aquilo que você já sabia da teoria, né? Que a probabilidade do acidente, quer dizer, a probabilidade posterior é a probabilidade de ser do tipo de acidente, a probabilidade de ser um bom estudante daquele acidente, dos atributos de good student para o atributo acidente, do age para accident, e assim sucessivamente com cada uma das 27, que ele chama de 27 nós. Então, ele simplesmente elabora essa matemática. O modelo pode ser estruturalmente representado dessa forma. Não parece nada demais. Todas essas variáveis influenciam aquela. A seta está de lá para cá, né? Mas o sentido é, esta variável influencia aquela. Esta variável influencia aquela. Ou, esta variável é dependente desta. Tá? Isso aqui não faz nenhum sentido você ficar olhando para esse gráfico, porque simplesmente tem todas as setas saindo daqui e chegando em cada uma das outras bolinhas, o que era de se esperar no caso do modelo de Navier-Bayes clássico. Estou mostrando isso aqui porque depois nós vamos ver como é que fica no caso de nós usarmos redes bayesianas, e aí você vai ver a diferença do que isso aqui representa lá. Previsão. Como é que eu faço a previsão? Vou utilizar o comando predict. Vou dizer que quero usar o modelo, que eu dei o nome de modelo, e vou usar aqui, ó, seguro teste. Pronto. Previsão. Não diz muita coisa, né? Quer dizer, ele diz assim, ó, primeira linha, primeira informação do banco de dados, seguro teste. Você quer olhar os bancos de dados? Está aqui, ó. Primeira informação, o que ele está prevendo, ele está prevendo nenhum. Cadê? Acidente? Nenhum. A segunda, ele está prevendo mild. Terceira, severo. Quarto, severo. Quinto, severo. Sexto, severo. Felizmente, aqui tem um errado. Pronto, tá vendo? Aqui tem um erro. Um erro, ou melhor dizendo, uma diferença entre o valor da tabela e o valor do modelo. Aqui, de acordo com o modelo, seria severo, mas de acordo com o banco de dados foi moderado. Tá? Então, você basicamente só tem a lista, né? Você não tem a indexação, né? Você tem que pegar esses resultados, exportar para uma tabela, ou manipular, que não é R mesmo, criar uma estrutura de organizada em um data frame. Eu gosto de fazer esses data frames que podem ser manipulados em Excel, no Excel. Se eles forem muito grandes e fugir do tamanho de linhas máximas que o Excel possui, eu faria em outro banco de dados, mas dentro do R, às vezes é bom, às vezes não é, depende. Depende muito do caso. Cada caso é um caso. O que realmente faz para fazer alguma coisa é realizar a matriz de confusão. Eu estou guardando aqui a variável dentro da variável, quer dizer, estou guardando a matriz de confusão dentro da variável MC aqui, ó. Então, rodei o comando Confusion Matrix, muito importante, previsão, vírgula, seguro teste, $acidente. Essa aqui é o modelo, o resultado que veio deste predict aqui de cima, e esse aqui é o comando que vem da informação do seu banco de dados, já pegando somente a coluna acidente.
Quero olhar como é que está isso? Vamos dar uma olhadinha. Vai. Aqui, ó. Ele está me dizendo, aqui está a matriz de confusão. Repara que nesse caso, a coluna aqui, ó, é os valores preditos e aqui em cima é o referência. É exatamente o contrário da forma clássica, tá? Que normalmente a referência está aqui, o predito está aqui em cima. Mas no caso desse comando aqui, está desta forma. Então aqui você tem a diagonal principal, e aí você tem as variáveis de fora. Aqui ele tem a acurácia, tá vendo? Ele calcula a margem de confiança, ele calcula informações como o p-value. Se você nunca ouviu falar desse valor aqui, saiba que ele provém da estatística, ele é um dos valores das estatísticas que mais vira meme. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais que ele. Basicamente significa com esse valor aqui, que ele está dizendo é o seguinte, eu não estou condenando os resultados. Isso não quer dizer que ele esteja abençoando os resultados. Isso é muito importante e diferente. Ele te dá alguns valores de sensitividade, especificidade, positivos verdadeiros, negativos verdadeiros, prevalência, a acurácia balanceada. E aí, o que é a acurácia balanceada? Olha, também não sei de cabeça não. Mas, esqueci o que é prevalência, também não sei de cabeça. Aperta aqui, ó, Dollar Confusion Matrix. Aparece duas possibilidades, eu não sei porquê, talvez seja dos pacotes que eu já instalei. O meu é esse aqui de baixo, que está no Caret. Aí você tem aqui todos uns códigos e aqui embaixo, olha que bacana, gente. Ele te dá como é que é a tabela, reference, predict. Ele te dá como é que ele calcula aqui, ó, sensitividade, especificidade, prevalência, aquele que eu estava falando lá, acurácia balanceada, sensitividade mais a especificidade dividido por 2. Recall. F1, como é que ele calcula F1? Tem um F1 aqui? Eu nem vi F1 aqui. Eu não vejo F1 aqui. Você vê F1 aqui? Eu não vi F1 aqui. Mas ele tem como calcular F1. É só você pedir para ele calcular o F1. Enfim, você tem como calcular todas as variáveis que nós precisamos para avaliar a qualidade do nosso resultado e, eventualmente, tomar alguma decisão a respeito daquilo que você precisa ou deseja fazer. Tá? É só você lembrar de estabelecer e ligar aqui todas as possibilidades de variáveis a serem calculadas. Bom, gente, em R, normalmente dá para fazer a mesma coisa com mais de um pacote. Nesse caso, dá para fazer com vários pacotes de passagem. Outro pacote que você pode utilizar é o Library E1071, até onde eu sei, é um pacote de inteligência artificial desenvolvido com base em um modelo de uma certa turma de disciplina que fez isso aqui. Até onde eu sei, tá? Não tenho tanta certeza disso, não fui muito a fundo, mas é um ótimo pacote de machine learning, tem vários métodos lá dentro. Um dos métodos é o Navier-Bayes. Só que agora a forma de estabelecer a funcionalidade é diferente. Você coloca a variável accident, esse tio aqui, espaço ponto, significa assim, f de x, que nesse caso é accident, como função de pontinho. E pontinho significa todas as variáveis. Quero selecionar apenas variável 1, 2 e 3. Você pode escrever manualmente, coisa assim, ó, x1 mais x2 mais x3. E ele vai pegar somente a variável x1, x2 e x3. Então você tem mais versatilidade para construir modelos. O tradicional é você deixar todas as variáveis aqui. E quais são os dados? Todos. Seguro treino mesmo, que a gente já tinha dividido lá em cima. Só que agora eu vou salvar no modelo 2. Tá? No modelo 2. Só porque eu disse que ia fazer no modelo 2. O que eu fiz de errado aqui? Ah, meu Deus, desculpa, gente. Eu esqueci de carregar o pacote, né? Inclusive, eu deixei uma coisa aqui para vocês. Já, a essa altura, vocês já sabem instalar, né? Install.package, bota lá o nome da biblioteca entre aspas, ou vem aqui no pacote e faz a instalação. Depois você tem que fazer o quê? Eu não fiz isso, deu erro. Library, ou carrega ela.
Isso aqui pode deixar separado mesmo. Eu estava achando estranho, achei que eu tinha feito besteira agora. Bom, agora você vai rodar o modelo. Tá lá, rodou o modelo 2. Vou fazer uma previsão, um predict. Modelo 2 agora, seguro teste. Agora eu quero especificar que é do tipo classe, porque nesse pacote eu posso pegar outros níveis de profundidade. Eu posso fazer uma regressão. Não é o caso bem de regressão, mas aqui eu poderia pegar o valor em si. Enfim, fiz uma previsão. Reparou como demora muito mais? Depois você faz em casa, você vai ver que para rodar esse modelo aqui, esse comando aqui, ele vai demorar muito mais do que para rodar este aqui, tá? Bom, depois que ele faz isso, ele gerou os dados ali, eu vou fazer uma matriz de confusão, ela já vai carregar. Aí você vê aqui, ó, na matriz de confusão, ó, tem uma acurácia de 0,8725, tá? Um intervalo de confiança de 86, 88, tá? E agora vamos dar uma olhada nessa outra aqui mesmo, como é que era? Nessa outra aqui. 0,88 a 2, 0,87, 37, 8901. Mas não é o mesmo modelo? É o mesmo modelo. O que faz de diferente então, gente? É o mesmo modelo, mas não é o mesmo algoritmo. Então, existem particularidades da forma com que você calcula as probabilidades posteriores que podem gerar pequenas divergências nos resultados, mas, obviamente, por se tratar do mesmo modelo, mesma técnica, o que se espera no ponto final seja exatamente a mesma coisa dentro da margem de confiança. Se não der, volta para a bancada. Repara que eu estou usando os mesmos conjuntos de dados, eu não fiz refresh nessa separação, nem nada do gênero. Então, a princípio, é o mesmo dado, né? Se você rodar isso aqui de novo, tem que dar a mesma coisa, pelo menos, teoricamente. Mas como são, novamente, tipos diferentes de estruturas de avaliação, pacotes diferentes, ligeiras aproximações que sejam feitas em um lado, não estão representadas do outro. Então, assim, vamos dar um exemplo. Eu não fui a fundo para investigar essa ligeira diferença, mas para você ter noção disso. Isso aqui é um pacote que, se você instalou, foi projetado para ser uma mega máquina com inúmeras precisões e tudo mais. Esse é um pacote bem mais simples, eficiente, mas por ser um pacote bem mais simples, ele pode estar com uma acurácia menor no número de casas decimais que ele carrega no cálculo da probabilidade posterior, por exemplo, tá? Ou na avaliação dos dados para determinação do tipo. E isso gera pequenas inconsistências, mas que não muda, né? Porque aqui, ó, não estamos treinando dois dados com data diferente. Nós estamos treinando com o mesmo dado e nós estamos avaliando o mesmo modelo. O que está mudando é apenas o pacote que a gente usa. Uma coisa curiosa, 0, mesmo aqui, ó, 0,882, né? Vou fazer uma nova divisão. Fiz uma divisão, fiz um seguro treino, um seguro teste, não vou carregar aquilo ali, porque não interessa, vou rodar só o primeiro, rodei o primeiro, o que eu quero realmente fazer é a matriz de confusão, vamos dar uma olhada, era 0,88, né? E o que será que eu tenho agora? 0,823. E o anterior? 0,882. Poxa, repara que isso aqui é gerar o holdout duas vezes na mesma aproximadamente informação de acurácia, no mesmo intervalo de confiança. Se eu fizer isso N vezes, mostra uma certa convergência dessas informações. Isso é bom. Isso é bom. O outro pacote que nós podemos olhar aqui, além desses, deixa eu limpar a minha interface. Mas o outro pacote que nós podemos avaliar é o pacote de Gaussian Navier-Bayes. E aí eu tenho um outro pacote para instalar, que é Navier-Bayes. Instala esse pacote, novamente eu já tenho ele instalado. Ele tem diversos recursos para utilizar distribuições para o cálculo do método de Navier-Bayes com distribuições analíticas específicas. Então, estou carregando aqui o pacote Navier-Bayes, tenho dúvidas sobre ele, ponto de interrogação Navier-Bayes, abre e mostra aqui logo de cara, ó, distribuição categórica, distribuição de Poisson, distribuição de Gaussian, Non-Parametric Estimated Density via Kernel Density Estimation, ou seja, ele faz uma estimativa. Diversas funções são utilizadas para cada uma das classes de Bernoulli,
Navier-Bayes, multinômio Navier-Bayes, Poisson Navier-Bayes, Gaussian Navier-Bayes, não paramétrica Navier-Bayes, e assim sucessivamente. Os dados que nós vamos utilizar é o banco de dados da IRIS, IRIS Database. Eu não vou dividir os dados de treino e teste para economizar tempo aqui no nosso desenvolvimento de sala de aula, por assim dizer. Vamos dar uma olhadinha nesse Data IRIS aqui, ó. Esse Data aqui de IRIS, o que ele mostra para nós? Ele mostra uma tabela onde ele lista o tamanho e a largura dos caules e das pétalas e correlaciona esses tamanhos ao tipo de espécie dessa flor íris, se ela é setosa, se ela é versicolo ou se ela é virginica. São 150 instâncias, 5 variáveis, 5 colunas. A quinta coluna é a classificação. Ela é um sistema muito famoso, muito popular, muito utilizado. Você vê aqui, ó, eu peguei um summary para você ver o tamanho mínimo, máximo, médio de cada uma das colunas e o número de espécies, é 50 de cada tipo, tá? E isso, assim, nós estamos usando ela porque é o mais clássico de todos. Quando eu olho o manual do Navier-Bayes, se você vier aqui e der uma olhada, eu vou ter que estabelecer uma informação que é do tipo Gaussian Navier-Bayes X igual a M, que é a variável de input, e Y igual a Y, que é a variável de output. Então, eu tenho que separar deste banco de dados qual é a coluna de output de qual é a coluna de input. Por que eu tenho que fazer isso? É porque o comando, né, quem implementou esse comando aqui, pede que você transponha os dados dessa forma. Então, ó, excluindo a coluna, incluindo apenas a coluna 5 na variável y. Peguei a coluna 5 e guardei na variável y. Quer dar uma olhada? Tá lá, é a variável y apenas. Quero colocar na variável m todas as outras variáveis, exceto a coluna 5. Então, eu boto lá S-matrix, porque eu quero uma matriz. Por que eu quero uma matriz? Porque ele pede uma matriz. Excluindo a coluna 5, menos 5, por isso com menos. Quero dar uma olhadinha na CM? Quero sim, não está escrito aqui, mas vamos botar para ver. M, tá lá, olha. Eu tenho simplesmente 150 linhas, 4 colunas. Comando Navier-Bayes, de onde eu teria tirado todas essas informações, tá lá, Numeric Matrix, classe vector. Então, repara, ele pede um vetor para isso aqui e uma matriz numérica para essa variável. Está escrito aqui no manual. Então, eu simplesmente vou submeter dizendo que é Gaussian Navier-Bayes. É bom Gaussian Navier-Bayes para fazer isso? Não sei. Mas eu sei que eu estou usando isso aqui para fazer esses dados e eu posso forçar. Se é ruim, eu vou descobrir depois. Então, olha lá, ó. GNB, Gaussian Navier-Bayes, XMY, Y. Já rodei o modelo. Vamos fazer um summary. Não diz muita coisa. Repara que ele só mostra como eu fiz o cálculo, como ele calculou as probabilidades posteriores de cada uma das classes. E agora eu posso fazer aqui, ó, um predict, né? E aí tem 2 jeitos de fazer o predict. Eu estou nesta linha aqui realizando aqueles tipos de predict que nós estávamos fazendo antes. Só que eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Eu estou utilizando os dados de treino para realizar a projeção da classe. Isso, obviamente, não é o mesmo tipo de divisão que a gente fez antes, né? Eu poderia ter feito separação de seguro-treino, base de treino, base de testes, colocar treino aqui para esse modelo, usar testes, avaliar? Poderia. O primeiro tipo de avaliação do meu predict, para não pegar as 150 linhas, eu estou querendo ver somente o red. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, nós temos 2 comandos aqui, né? O comando predict e o red. Eu não estou guardando em tabela, variável, nem nada aqui. Eu quero pegar só as primeiras linhas. Mostrar o red do comando de previsão, usando o modelo que eu acabei de salvar aqui, GNB, nova data com os dados de N, no tipo probabilidade. Por quê? Porque nesse modelo aqui, com type igual a prob, ele não me retorna qual é a classe, ele me retorna qual é a probabilidade de ser setosa, versicola e virginica. Ele calculou a probabilidade posterior de cada uma das 3 colunas e escreveu aqui para você.
Lembra da nossa discussão? Esse é um pacote que permite você ter acesso a essa informação. Se eu pedir classe, ele me dá apenas o valor da classe. Cetosa, 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 para as 5 primeiros, isso aqui. Repare que é tudo cetosa mesmo. Que ele pega a maior de todas. Se você observar esta informação aqui, você vai ver que existem casos no meio dessas classificações, dá uma olhada depois em toda a tabela, você vai ver que existem linhas que os valores da coluna 2 e da 3 são muito próximas, gerando uma grande dúvida sobre qual é realmente a classificação que deveria ter sido. Eu posso obter uma tabela de probabilidades? Posso sim, aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Quais são os valores? Uma distribuição gaussiana, ela é determinada pelo quê? Ela é determinada por um valor médio e por um desvio padrão, que é utilizado lá para estabelecer a distribuição gaussiana. No caso aqui, apenas aqui, ó, 1 significa que eu estou pedindo para que mostre apenas a primeira variável, né? Eu poderia pedir a segunda variável. A segunda variável é a largura da pétala. Então, se você botar 2 aqui, ó, você vai pegar a largura da pétala, width. Você pode pedir aqui, ó, somente os coeficientes. Aí repara o seguinte, ó, coef, GNB, ele está pegando exatamente os coeficientes da distribuição gaussiana. E aí, ó, true e false, você só vai pegar a média. Então, ele está te dando somente a média, tá vendo? A média, a média, a média. Então, qual é a distribuição desta variável dar isto, desta variável dar isto, desta variável dar isto? Só com a média você não constrói a distribuição. Mas se você pegar a média e o desvio padrão, ele te dá a média e o desvio padrão. E você tem aqui todas as curvas possíveis. Quer dar uma olhada nessa curva? Eu posso pegar aqui, ó, uma das curvas e mostrar. Na verdade, ele pegou as 3 curvas da variável CPAL-width, que foi a que eu escolhi aqui nesse comando. Então, o que ele faz na hora de fazer o cálculo da probabilidade posterior? Qual é a probabilidade de ser setosa? A probabilidade de ser setosa é uma classe, é 1/3. É 1 sobre 0,333333, 1/3. 1 sobre 3. Qual a probabilidade de ter o comprimento de 3,8, ou melhor, vamos pegar aqui, 3,6 e ser setosa? É curva vermelha. Sobe aqui, olha ali do lado de cá qual é a probabilidade e multiplica o valor da probabilidade de ser setosa. A probabilidade de ser versicola, a probabilidade de ser versicola é 1/3. Probabilidade de ser versicola com 3,6 é a verdinha, é essa aqui de baixo, bem pequenininha. A probabilidade de ser virginica com 3,6 é essa curva aqui azul, olhado lá de cá. Então, o que você basicamente faz ao invés de criar uma tabela onde você olharia os valores, você cria curvas. Ok, modelos. Em que, no caso do software, ele usa a conta do modelo, né? Você pode olhar as curvas desses modelos, dessas distribuições, para calcular a probabilidade posterior. Dito isso, podemos entrar no terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele é ainda sobre o mesmo pacote, e o objetivo, na verdade, é mostrar que ele é um pacote bem versátil e tem várias distribuições, né? Eu já carreguei ele, eu vou carregar de novo. É o exemplo que está no próprio pacote, diga-se de passagem. Você tem aqui, ó, inclusive aquele outro exemplo do GNB, eu peguei na internet, tá? Eu não inventei o exemplo do nada, eu peguei na internet. Simulando uma base de dados de N, 100 elementos, tá? Então, eu estou fazendo aqui uma semente aleatória. Então, eu estou basicamente criando uma base de dados. Fiz uma semente ali para fazer o randômico. E é o seguinte, ó, meu dado é composto de um data frame, de uma variável chamada classe, de outra chamada Berne, uma categoria, uma dimensão chamada classe, uma Berne, outra cat, outra logical, norm e count. Quer dar uma olhada nos dados? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Classe A, A e B, Azinho, Bzinho, Czinho, true e false, uma distribuição normal e um contador aleatório. Como é que eu estou fazendo isso? Ó? Sample ou seja, aleatoriamente escolha entre classe A e classe B.
aleatoriamente escolha uma letra em letra maiúscula de 1 a 2, ou seja, A maiúsculo ou B maiúsculo. Aleatoriamente escolha letras minúsculas, por isso letras escrito minúsculo, de 1 a 3, ou seja, Azinho, Bzinho ou Czinho. Aleatoriamente escolha entre true ou false. Bota um valor aleatoriamente aqui de uma certa distribuição normal, e depois você pega aqui o valor de um contador, tá? E guarda ele na memória para essas informações, são números inteiros, para assim dizer. Olha, eu estou separando os dados de treino e teste aqui, só que no meu caso os dados de treino são os dados de 1 a 95, e os dados de teste são de 96 a 100. Por que eu não estou utilizando o Caret? Por que eu não estou utilizando um data sample, um partition, um create, sei lá o quê? Porque se eu estou criando uma base de dados randômica, uma separação como essa, ela é randômica, né? Então, não faz sentido eu perder tempo fazendo de outra forma. Então, eu peguei aqui, para dados de teste, todas as informações, exceto a primeira coluna. Então, no banco de dados teste, eu não tenho qual é a classe, se é A ou se é B, é o que eu quero definir. Então, esses são os dados de input, e o que falta é realmente a classe que eu quero determinar. Então, ó, dado, treino, teste, a gente já viu. E aí, ó, utilizando um modelo de densidade estimada, você simplesmente pede para modelar a classe em função de todas as outras. O banco de dados é treino, use kernel, guardei, vou dar uma olhada no summary desse modelo. Olha o que ele me diz de interessante, gente, olha só. Olha para começo de conversa como fica legal. Esse é o comando que eu acabei de usar. Não tinha nenhuma distribuição de Laplace, tinha uma variável que era de duas classes, tinha 95 amostras, tinha uma classe que era duas variáveis, né? Tinha 5 features e tinha, olha só, 5 features é o quê? São 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 dimensões. Distribuições encontradas. Foi encontrada 2 distribuições de Bernoulli, uma distribuição categórica e 2 distribuições baseadas em densidade de núcleo. E as probabilidades posteriores da classe A e classe B são essas duas aqui. Repara que se o banco de dados for suficientemente grande, se ao invés de 100 você colocar 100 milhões, você vai dar tilt no R. Mas se fosse possível fazer isso sem problemas, você iria ter 50% exatamente, né? Porque a probabilidade aleatória de criar uma classe ou outra teria que tender a igual um lado ao outro, tá? Como é que você analisa como cada atributo foi tratado? Get, underline, count, underline, distri, nome do modelo. Então lá, a variável Bern é Bernoulli, cat é categorical, logical é Bernoulli, norm, núcleo de densidade, count, núcleo de densidade. Quero submeter os dados de teste para avaliar esse modelo. O comando que já me deu aqui, ó, quem é quem. Só que ele me dá em termos de probabilidade, ele não me dá em termos de classe. Quero dar uma olhada. Depois você pode usar o outro comando que a gente já viu na outra página para realizar isso aqui em termos de classe. Quero dar uma olhada nas probabilidades condicionais, do caso aqui da norm. Está aqui, ó. Probabilidade condicional da variável norm de ser classe A ou de classe B. Repara que, embora seja uma distribuição normalizada, ou melhor, normalizada é uma distribuição supostamente... Como é que ele fez a classificação aqui mesmo? Olha só. Norm, ele usou núcleo de densidade, né? Embora é uma variável aleatória, para se normalizar entre 0 e 1, ele ele fez uma aproximação assim, que tem várias curvas, né? Isso não é uma gaussiana perfeita, tem um monte de voltinhas assim, tá vendo? Não é perfeitinho. Se você conseguir um negócio perfeitinho, você vai pegar uma gaussiana ali. Tá bom. E se eu, ao invés de querer utilizar isso, ó, eu quiser utilizar um kernel bimodal, posso forçar isso? Posso tudo. Não quer dizer que eu esteja fazendo alguma coisa certa, mas eu posso tudo. E aí, como é que fica o gráfico? Repara a diferença? Essa é o anterior. E essa é o atual. Ops, não. Tá esquisito. Ó. Esse é o anterior e esse é o atual. A diferença é mínima. Ele não está deixando eu abrir o atual aqui. Eu acho que não. Ah, não. Deixou.
Esse aqui é o atual. E esse é o anterior. Muito parecido, mas ligeiramente diferente. Esses pequenos argumentos podem sim afetar o comportamento de uma determinada distribuição, porque eu pedi para utilizar uma bimodal, por exemplo. Ok? Bom, voltando ao nosso slide, o que nós temos então? Só para relembrar. Nós temos as nossas mesmas referências, que inclusive agora fica mais claro porque eu coloquei esses pacotes. E basicamente nessa aula, nós vimos colocamos em prática alguns dos nossos algoritmos de Navier-Bayes e suas respectivas variantes. Na próxima aula, redes bayesianas. Obrigado.